Abandone sua identidade para ver a realidade. O nosso ego é desenvolvido nos nossos anos de formação, nas primeiras 2 décadas de vida. É desenvolvido pelo ambiente em que vivemos, pelos nossos pais, pela sociedade. Depois, passamos o resto da vida tentando fazer nosso ego feliz. Interpretamos qualquer coisa nova através das linhas do nosso ego. Como faço para mudar o mundo externo de forma a torná-lo mais parecido com o que eu gostaria que fosse? Tensão é quem você pensa que deveria ser. Relaxamento é quem você é. Provérbio budista. É absolutamente necessário ter hábitos para funcionar. Não é possível resolver todos os problemas da vida como se fosse a primeira vez que você se depara com eles. Acumulamos todos esses hábitos. Nós os colocamos no pacote da identidade, do ego, de nós mesmos, então nos apegamos a eles. Eu sou naval. Eu sou assim. É muito importante ser capaz de se descondicionar, de separar seus hábitos e dizer, tudo bem, esse é um hábito que provavelmente adquiri quando era criança para tentar chamar a atenção dos meus pais. Por tê-lo reforçado repetidas vezes, acabo considerando parte da minha identidade. Isso ainda é adequado para mim? Isso me deixa mais feliz? Isso me torna mais saudável? Isso me faz cumprir tudo o que me propus a realizar. Sou menos adepto dos hábitos do que a maioria das pessoas. Não gosto de organizar o meu dia. Tento tornar os meus hábitos mais deliberados, em vez de acidentes históricos. Qualquer crença que você tenha tirado de um pacote, democrata, católico, americano, etc., é suspeita e deve ser reavaliada a partir de princípios básicos. Tento não tomar muitas decisões de antemão. Acho que criar identidades e rótulos nos bloqueia e nos impede de enxergar a verdade. Para ser honesto, é preciso falar sem identidade. Eu costumava me identificar como libertário, mas de repente me via defendendo posições sobre as quais não tinha ponderado muito só porque fazem parte do cânone libertário. Se todas as suas crenças se encaixam em pacotinhos organizados, é preciso ligar o alerta. Não gosto mais de me rotular em quase nenhum quesito, o que me impede de ter muitas das chamadas crenças estáveis. Cada um de nós tem uma crença divergente que é rejeitada pela sociedade, mas, quanto mais a nossa própria identidade e tribo a rejeitarem, mais real ela provavelmente é. Existem 2 lições interessantes sobre o sofrimento a longo prazo. Ele pode nos fazer aceitar o mundo como é. A outra lição é que pode fazer o ego mudar de uma forma extremamente dura. Digamos que você seja um atleta competitivo e sofra uma contusão séria, como o Bruce Lee. É preciso aceitar que ser um atleta não representa toda a sua identidade, e talvez você possa forjar uma nova identidade como um filósofo. O Facebook se reinventa. O Twitter se reinventa. As personalidades, as carreiras e as equipes também precisam se reinventar. Não existem soluções permanentes em um sistema dinâmico. Aprenda as habilidades de tomada de decisão. As virtudes clássicas são todas heurísticas de tomada de decisão para fazer otimizações a longo prazo, e não a curto prazo. Conclusões egocêntricas devem ter um sarrafo mais alto. Muitos dos meus objetivos ao longo dos próximos anos têm a ver com descondicionar respostas aprendidas anteriormente ou aquelas já costumeiras, para que eu tenha mais clareza no momento, sem depender da memória ou de heurísticas e discernimentos pré-empacotados. Quase todos os vieses são heurísticas que economizam tempo. Para tomar decisões importantes, deixe a memória e a identidade de lado e concentre-se no problema. A honestidade radical significa apenas que quero ser livre. Parte de ser livre significa que posso dizer o que penso e pensar o que digo. A alta congruência e integração. O físico teórico. Richard Feynman disse a célebre frase: "Você nunca deve enganar ninguém, mas você é a pessoa mais fácil de ser enganada." Quando mentimos para alguém, mentimos para nós mesmos. E aí passamos a acreditar na própria mentira, o que nos desconectará da realidade e acabará nos conduzindo pelo caminho errado. Nunca pergunto se gosto ou não gosto. Penso isso é o que é ou isso é o que não é. Richard Feynman. Para mim,
É muito importante ser honesto. Não saio por aí distribuindo opiniões negativas ou desagradáveis. Prefiro aliar honestidade radical a uma antiga regra de Warren Buffett que diz respeito a elogiar o específico e criticar o geral. Tento seguir essa conduta. Nem sempre é possível, mas acho que a sigo o suficiente a ponto de ter feito diferença na minha vida. Se você precisa ter uma crítica sobre alguém, não critique a pessoa, mas sim a abordagem geral ou a classe de atividades. Se tem que elogiar alguém, sempre tente encontrar aquele que constitui o melhor exemplo do que você está louvando e enalteça a pessoa em específico. Dessa forma, o ego e a identidade das outras pessoas, aspectos que todos nós temos, não trabalharão contra você, mas sim a seu favor. Algum conselho sobre como desenvolver a capacidade de honestidade direta e instintiva? Fale com todo mundo. Comece agora. Não precisa ser direto de um jeito áspero. Carisma é a capacidade de projetar confiança e amor ao mesmo tempo. Quase sempre é possível ser honesto e positivo. Como investidor e CEO da AngelList, você é pago para estar certo quando as outras pessoas estão erradas. Há algum processo envolvido na forma como você toma decisões? Sim. A tomada de decisões é tudo. A verdade é que alguém que toma decisões certas em 80% das ocasiões, e não em 70%, será centenas de vezes mais valorizado e recompensado pelo mercado. Acho que as pessoas têm dificuldade em entender um fato fundamental da alavancagem. Se eu gerenciar $1 bilhão e estiver certo 10% mais vezes do que outra pessoa, minha tomada de decisão vai gerar $100 milhões de valor em discernimento. Com a tecnologia moderna e grandes forças de trabalho e capital, nossas decisões estão cada vez mais alavancadas. Se você puder ser mais certeiro e racional, terá retornos não lineares na vida. Adoro o blog Farnam Street porque o foco é em nos ajudar a sermos mais precisos, a tomar decisões melhores no geral. A tomada de decisão é tudo. 4. Quanto mais sabemos, menos diversificamos. Colecione modelos mentais. Durante a tomada de decisões, o cérebro é uma máquina de previsões baseadas em memórias. Um jeito raso de fazer previsão baseada em memória X aconteceu no passado, portanto, X acontecerá no futuro. Fica tudo muito amparado por circunstâncias específicas. O que queremos são princípios. Queremos modelos mentais. Os melhores modelos mentais que encontrei vieram da evolução, da teoria dos jogos e de Charlie Munger. Charlie Munger é sócio de Warren Buffett e um excelente investidor. Tem uma enxurrada de ótimos modelos mentais. O autor e trader Nassim Taleb tem ótimos modelos mentais. Benjamin Franklin tinha ótimos modelos mentais. Basicamente, encho minha cabeça de modelos mentais. Uso os meus tweets e os de outras pessoas como máximas que ajudam a resumir meus próprios aprendizados e a relembrá-los. O espaço do cérebro é finito, temos neurônios finitos, então praticamente podemos encarar esses tweets como indicadores, direções ou mnemonicos para nos ajudar a lembrar princípios arraigados que se valem da nossa experiência subjacente. Se não tivermos a experiência subjacente, essas máximas parecem apenas uma coletânea de citações. É legal, é inspirador por um tempo, talvez vire um pôster legal. Até que esquecemos e seguimos em frente. Modelos mentais são, na verdade, apenas formas compactas de relembrar seu próprio conhecimento. Evolução. Acho que muitos aspectos da sociedade moderna podem ser explicados por meio da evolução. Uma teoria é que a civilização existe para responder à questão de quem consegue acasalar. Se observarmos ao redor, sob uma perspectiva puramente de seleção sexual, o esperma é abundante, e os óvulos são escassos. É um problema de alocação. Literalmente, todas as obras da humanidade podem ser atribuídas a pessoas que tentam resolver esse problema. A evolução, a termodinâmica, a teoria da informação e a complexidade têm poder explanatório e preditivo em muitos aspectos da vida. Inversão. Não acho que tenho a capacidade de dizer o que vai funcionar. Em vez disso,
tento eliminar o que não vai funcionar. Acho que ter sucesso tem a ver apenas com o fato de não cometer erros. Não se trata de ter um discernimento certeiro, trata-se de evitar discernimentos errôneos. Teoria da complexidade. Em meados dos anos 1990, eu curtia muito a teoria da complexidade. Quanto mais me aprofundo, mais entendo os limites de nosso conhecimento e de nossa capacidade de prever as coisas. A complexidade tem sido muito útil para mim e me ajudou a alcançar um sistema que funciona a despeito da ignorância. Acredito que somos fundamentalmente ignorantes e muito ruins em prever o futuro. Economia. A microeconomia e a teoria dos jogos são fundamentais. Não acho que seja possível ter sucesso nos negócios ou mesmo transitar entre a maior parte de nossa sociedade capitalista moderna sem contar com um excelente entendimento de oferta e demanda, trabalho versus capital, teoria dos jogos e esse tipo de coisa. Ignore o ruído. O mercado decidirá. O dilema da agência. A meu ver, o dilema da agência é o desafio mais fundamental da microeconomia. Se não compreendermos esse dilema, não saberemos como transitar pelo mundo. Se o objetivo for montar uma empresa de sucesso ou ser bem-sucedido nos negócios, esse é um assunto muito importante. É um conceito muito simples. Júlio César disse a famosa frase: se você quer que algo seja feito, vá em frente. Se não quiser, repasse. O que ele quis dizer foi que, se quer que algo seja feito direito, então faça você mesmo. Quando você é o principal, também é o dono, você se importa e fará um ótimo trabalho. Quando você é o agente e está atuando em prol de outra pessoa, é possível que faça um péssimo trabalho. Você simplesmente não se importa. Otimiza para si mesmo, mas não para contribuir para os ativos do principal. Quanto menor a empresa, mais todos sentem que são os principais. Quanto menos você se sentir um agente, melhor será o trabalho realizado. Quanto mais vincular a compensação de alguém ao valor exato que essa pessoa está gerando, mais você a transforma em principal e menos em agente. Em um nível bem básico, acho que conseguimos compreender isso. Somos impelidos em direção aos principais e nos unimos a eles, mas a mídia e a sociedade moderna passam muito tempo fazendo uma lavagem cerebral sobre a necessidade de um agente que seja importante e instruído. Juros compostos. Juros compostos, a maioria deve ter ouvido falar disso no âmbito de finanças. Do contrário, abra um livro de microeconomia. Vale a pena ler um livro de microeconomia do início ao fim. Para dar um exemplo de juros compostos, digamos que você ganhe 10% ao ano em cima de $1. No primeiro ano, você ganha 10% e acaba com $1,10. No ano seguinte, você tem 1,21 e, no outro, $1,33. O montante continua subindo. Se há o acréscimo de 30% ao ano durante 30 anos, você não ganha apenas 10 ou 20 vezes o valor do seu dinheiro, mas acaba ficando com milhares de vezes esse valor. No domínio intelectual, são os juros compostos que mandam. Quando analisamos uma empresa com 100 usuários crescendo a uma taxa composta de 20% ao mês, esse público pode chegar a milhões de usuários muito depressa. Às vezes, até mesmo os fundadores dessas empresas ficam surpresos ao ver a magnitude desse crescimento. Matemática básica. Acho que a matemática básica é muito subestimada. Se você vai ganhar dinheiro, se vai investir dinheiro, precisa ter um ótimo domínio de matemática básica. Você não precisa aprender geometria, trigonometria, cálculo ou qualquer uma das partes complicadas se estiver apenas montando um negócio. Mas aritmética, probabilidade e estatística, que são extremamente importantes, são necessárias. Abra um livro de matemática básica e verifique se você é realmente bom em multiplicação, divisão, cálculo de juros, probabilidade e estatística. O cisne negro. Há um novo ramo da estatística e probabilidade, que realmente gira em torno de eventos de cauda. Cisnes negros são probabilidades extremas. Mais uma vez, devo mencionar Nassim Taleb, que considero um dos maiores cientistas filósofos da nossa época.
O trabalho dele nessa área é realmente pioneiro. Cálculo. É útil saber cálculo, entender as taxas de mudança e como a natureza funciona. Mas é mais importante entender os princípios do cálculo, em que você está medindo a mudança em pequenos eventos discretos ou contínuos. Não é importante saber resolver integrais ou derivadas de cor, porque você não vai precisar disso no mundo dos negócios. Falseabilidade. A falseabilidade, embora seja o princípio mais importante para qualquer um que use a ciência a seu favor, é pouco compreendida. Se não faz previsões falseáveis, não é ciência. Para você acreditar que algo é verdadeiro, deve ter poder preditivo e ser falseável. Acho que, por não fazer previsões falseáveis, que é a marca registrada da ciência, a macroeconomia ficou corrompida. Quando estudamos economia, nunca há um contra-exemplo. Não é possível pegar a economia dos Estados Unidos e pôr dois experimentos diferentes em prática ao mesmo tempo. Se você não consegue decidir, a resposta é não. Se me deparo com uma escolha difícil como: devo me casar com essa pessoa? Devo aceitar este trabalho? Devo comprar esta casa? Devo me mudar para esta cidade? Devo abrir um negócio com essa pessoa? Se não consigo decidir, a resposta é não. E a razão para isso é que a sociedade moderna está cheia de opções. Existe uma infinidade de opções. Vivemos em um planeta de 7 bilhões de pessoas e estamos conectados a todas pela internet. Existem centenas de milhares de carreiras disponíveis. Existem tantas escolhas. Você não foi biologicamente desenvolvido para perceber quantas opções existem. Historicamente, todos nós evoluímos em tribos de 150 pessoas. Quando alguém aparece, talvez essa seja a sua única opção de parceiro. Quando escolhemos algo, ficamos presos a essa escolha por um longo período de tempo. Começar um negócio pode levar 10 anos. Você começa um relacionamento que pode durar 5 anos ou mais. Você se muda para uma cidade e passa de 10 a 20 anos por lá. Essas são decisões muito duradouras. É extremamente importante dizermos sim apenas quando tivermos certeza. Nunca teremos certeza absoluta, mas teremos bastante certeza. Se estiver criando uma planilha para tomar uma decisão com base em uma lista cheia de sim e não, de prós e contras, freios e contrapesos, lado bom ou lado ruim, esqueça. Se você não consegue decidir, a resposta é não. Corra morro acima. Heurística simples. Se você estiver igualmente dividido diante de uma decisão difícil, escolha o caminho mais doloroso a curto prazo. Se você tem duas escolhas relativamente iguais a fazer, escolha o caminho mais difícil e doloroso a curto prazo. O que realmente acontece é que um desses caminhos exige sentir a dor a curto prazo, e o outro leva a dor no futuro. Para evitar conflitos, o cérebro tenta afastar a dor a curto prazo. Por definição, se os dois são iguais e um envolve dor a curto prazo, esse caminho conta com um ganho a longo prazo. No que diz respeito à lei dos juros compostos, o ganho a longo prazo é o que você deseja. O cérebro está atribuindo um valor muito alto ao lado da felicidade a curto prazo e tentando evitar aquele com dor a curto prazo. Portanto, é necessário anular essa tendência, que é uma tendência subconsciente poderosa, e sempre optar por ir para o lado da dor. Como se sabe, a maioria dos ganhos na vida vem do sofrimento a curto prazo para que se possa receber a recompensa a longo prazo. Para mim, malhar não é uma atividade divertida. A curto prazo, sofro, sinto dor. Mas, a longo prazo, eu me sinto melhor porque tenho músculos ou estou mais saudável. Se fico confuso ao ler um livro, é como malhar e o músculo ficar dolorido ou fadigado, mas nesse caso é o meu cérebro que está sobrecarregado. A longo prazo, estou ficando mais inteligente, já que absorvo novos conceitos por trabalhar no limite ou no limiar da minha capacidade. Portanto, no geral, o melhor é tentar sempre pender para o lado das coisas que causem dor a curto prazo, mas que trazem ganho a longo prazo. Quais são as maneiras mais eficientes de construir novos modelos mentais? Leia muito, simplesmente leia.
Dedicar 1 hora por dia a ler sobre ciência, matemática e filosofia provavelmente vai colocá-lo, em 7 anos, no escalão superior do sucesso.